Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos em Seu nome, em nome do Mestre Jesus, para mais um encontro. E juntos, todos nós reunidos, nos agradecemos pela vida, pela oportunidade do aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, benefício todo nosso. E assim, nos reunindo, vamos nos alegrando, abrindo nossos corações aos ensinamentos. E assim, amado Pai, essa noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, então, a todos vocês, a vocês que já estão aqui, estamos nos reunindo, né? Eliseu Gasparini, do Recife, aquele abraço, Denise Rolle, aquele abraço, Bárbara Santana, não é Nery, aquele abraço, abraço a todos vocês que aqui já deixaram o seu boa noite, claro, você entrando aí, mesmo que seja uma visitinha rápida, um bater de olhos, né? Como se diz. Deixa aí seu boa noite também, é sempre bom, né? Essa vibração bacana, os bons desejos, partem do coração de todos nós. E aí, nosso querido Zé Geraldo Carvalho, o eminente palestrante também, lá do pessoal do programa Sinal Verde, né, Zé? Um grande abraço aí, ele deixando boa noite, luz e paz para todos nós, igualmente para você, sua família, para todo esse povo de Deus imenso, batalhando no dia a dia, né? Então, queridos amigos, é isso. Aqui eu e Célia, também aqui conosco, como sempre. Damos as boas-vindas a vocês, reunindo-nos, né, de lugares distantes, mas com o mesmo objetivo, que é o aprendizado, que é ouvir o Evangelho, ouvir Joana de Ângeles. Boa noite também para o Carlos Eduardo Aragão aí conosco. E assim, tapete vermelho estendido a todos vocês, um grande abraço, aquele abraço coração a coração. E nós hoje estamos encerrando a semana, né? Nossa semana, pelo menos de encontros, porque agora vem sábado e domingo, uma semana para um descansozinho. E é bom para quem pode, né? Porque muitos trabalham porque também nós temos nosso lazer, quem descansa no final de semana, e o pessoal está lá para nos atender. Nosso abraço a todos eles, né, Pedro? Pedro Freitas também aqui conosco, um grande abraço. Amigos, no Evangelho de hoje nós estamos vendo o capítulo, né? Capítulo 9, aliás, 10, 9, que ideia, 9, não é 9 mesmo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos do Evangelho. E hoje nós vamos falar, ou o Evangelho nos traz, um assunto que fala muito a cada um de nós, durante nosso dia, pelo menos, né? Seja em casa, no trabalho, onde estivermos, a paciência. A paciência. Muitas vezes admiramos muitas pessoas que têm aquela paciência, né? E pensamos, como seria bom se eu assim também fosse. Mas vamos ser, é claro, depende do trabalho de cada um de nós. Joana de Ângeles vem na sequência, no capítulo 43 do livro Episódios Diários, falar-nos sobre o assunto, o sexo. É o assunto que Joana de Ângeles nos traz hoje. Eu ainda continuo um pouco fanho, né? A voz segue um pouco pelo nariz, aquele famoso resfriado já de uns dias, mas vamos tocando, né? Temos que seguir em frente. Também a Alzira aí, a Alzininha Crepaldi conosco. E vamos que vamos para o Evangelho, porque o Evangelho está aí para todos nós. Paciência. É a paciência que nós vamos ver. A mensagem de um espírito amigo, a mensagem de 1862, portanto, já aí batendo seus 163 anos de existência. E nos diz o seguinte sobre a paciência: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes.
A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de nós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sede cristãos. É a mensagem que o Evangelho nos traz hoje, falando-nos sobre a paciência, tão admirada muitas vezes nos outros, mas tão pouco às vezes também praticadas por nós. E aí o Evangelho é bem claro para todos nós, né, Ivana? Nossa boa noite também. Quando fala da paciência, todos nós vamos parar e pensar um pouco, analisar nosso dia a dia, analisar aí, a grosso modo também, tudo aquilo que nos passou, e passamos por que passamos. E vamos identificar, claro, momentos em que a nossa paciência foi testada. E muitas vezes, durante esse teste, falhamos e falhamos bastante. Não vou dizer miseravelmente falhamos, mas falhamos muito. A paciência é aquela virtude que nos auxilia na realização de quaisquer outras virtudes. Nos auxilia por quê? Porque estabelece para cada um de nós a necessidade de ir domando aos poucos os seus próprios pensamentos. Quando vamos doando nossos pensamentos, vamos também equilibrando nossos sentimentos. Porque quando pensamos, o que vem à nossa mente, vem de como nós nos sentimos pelos sentimentos que nós temos. E nós não podemos nos permitir que os sentimentos, sejam eles a todo instante maravilhosos, ou sejam eles penosos, também se manifestem. Porque muitas vezes, esses sentimentos penosos que nós temos e que se manifestam de uma maneira às vezes intempestiva, criam situações muito complicadas para nós, criam situações muito complicadas para aqueles que estão conosco. E a todo instante nossa paciência é colocada à prova. Sabemos muito bem disso, Nós podemos estar muito bem equilibrados, mas qualquer coisa que ocorra e que foge aquele nosso conceito de normalidade ou daquilo que é aceitável por cada um de nós, pronto. Lá vem um determinado desequilíbrio que, se não tomarmos o devido cuidado, pode se transformar em uma atitude menos feliz, vamos dizer assim. Seja atitude por palavra ou seja atitude por ações físicas mesmo, vamos dizer, Tudo aquilo que não é a palavra, qualquer ação é uma ação física, Nós podemos dizer, pare, é uma palavra, mas nós podemos levar a mão para frente, significando a mesma coisa, pare, Então essa verbalização, muitas vezes, pode causar uma extrema complicação para cada um de nós. E dificuldades existem para todos nós. Quem hoje, por exemplo, não passou por alguma dificuldadezinha, pequenininha que seja, ali no trabalho, ou mesmo em casa, fazendo almoço, ou mesmo em casa fazendo uma limpeza, de sexta-feira, normalmente aquele dia famoso da limpeza,
para deixar tudo bonitinho para o final de semana, né? Ficar limpinho, cheiroso, gostoso. Mas às vezes nem tudo sai como nós planejamos no nosso dia ou nas nossas atividades. Fatores externos podem interferir e muitas vezes interferem mesmo em qualquer situação. E aí é esse momento em que nós devemos dar o devido valor à paciência que muitas vezes nós a temos tão pouco. Né? E como eu já disse, a paciência ali é a companheira admirável de tantas e tantas outras boas virtudes. Essa que é a nossa grande realidade. Né? Quando vamos exercer uma caridade, quando vamos exercer uma indulgência, quando vamos sim ser tolerantes, quando vamos ser pacientes, né? Porque para sermos tolerantes nós temos que pensar naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar, né? Porque muitas vezes o nosso nível de tolerância é pequeno, a gente acaba se expressando, verbalizando, ou mesmo fisicamente se expressando, pronto, lá estão as consequências. E como diz o Evangelho para nós hoje, a vida ela é feita de mil nadas, né? Não consigo isso, não consigo aquilo, está difícil isso, não consigo aquilo, e vão funcionando como se fossem picadas, né? De pequenas picadinhas de agulha, que no final das contas acaba se tornando uma grande coisa, pode se tornar uma ferida. Que a gente não pode também fazer com que determinados sofrimentos, né? Dores, vamos dizer, se transformem em um sofrimento que perdure, que perdure. A resolução, muitas vezes, dos nossos problemas precisam ser ali rápidas, ágeis, para evitar uma continuidade de situações que nós não gostamos. Paciência, meus amigos, paciência, como diz aqui o Evangelho para todos nós, é uma virtude que precisamos cultivar. Porque se não a tivermos em alta consideração dentro da nossa consciência, dentro da nossa maneira de ser, nós vamos arrumar muita confusão. Vejam, por exemplo, que as pessoas que nós conhecemos e que consideramos muitas vezes como um pavio curto, né? Começa a pegar fogo aqui e já explode. Né? As pessoas que têm essa característica têm muito menos paciência do que qualquer outra, a gente sabe muito bem disso. E são mais suscetíveis a ir arrumarem problemas para elas e, claro, problemas também considerados com relação aos outros. Podemos trabalhar a nossa paciência, que o benefício vai ser todo nosso. Como diz Joana de Ângeles, serenidade, calma, sempre, sempre, sempre ajuda. Ajuda todos nós e aqueles que estão por perto também, que vão ter, vamos dizer assim, pessoas mais acessíveis, pessoas mais agradáveis, pessoas mais ponderadas ao seu redor. Não é? Vamos deixar para lá aquele que toma lá da cá, bateu, levou, esse tipo de coisa que só arruma confusão e muitas vezes complica ainda mais uma situação que poderia ser resolvida com um pouquinho de calma, de paciência, com um diálogo franco, aberto e também cordial, claro. É isso, amigos, o Evangelho de hoje falando sobre paciência, né? Isso é muito bom, então vamos cumprimentando também aqui, né, a Judélia Lima, que também aqui está conosco. E vamos aproveitando esse intervalo entre aqui o Evangelho, né, falando sobre a paciência. Então vocês têm um pouquinho de paciência comigo, tá? Vamos começar a exercer já. Esse intervalinho entre o Evangelho e Joana de Ângeles para fazer um agradecimento, né? Agradecimento também ao pessoal amigo lá da Associação Espírita Mensageiros de Luz, que fica lá na Rua Noruega, 332 ou 322, mas não importa, é ali mesmo, nesse lugar. Uma casa já que a gente já vai, nós vamos, por exemplo, umas 2, 3 vezes, vamos falar 3 vezes falar um pouquinho com eles, né, levar um pouquinho do Evangelho, nossa visão, e a gente sempre é muito bem acolhido, nós somos bem acolhidos lá, pessoal bacana, simpático, pessoal do Eduardo, do Leandro, que sempre nos acolhe, né? Então, nosso grande abraço, agradecimento a todos vocês. Espero não ter falado demais, né? Ontem, mas é uma alegria muito grande poder estar lá e a gente sempre agradece a atenção e a recepção de todos vocês. Um grande abraço. E Joana de Ângeles, olha aqui Joana de Ângeles chegando, batendo a nossa porta, Então, Joana de Ângeles, que esteja conosco em toda a sua sabedoria,
distribuindo e nos auxiliando também na compreensão de tantas coisas que precisamos compreender muito melhor, ela fala para nós sobre sexo, o sexo hoje, que é o capítulo 43 do livro Episódios Diários. Vamos ver o que Joana de Ângeles, então, traz para nós aqui. Face à vulgarização das falsas necessidades sexuais, perdendo o rumo do comportamento, apelos vis se apresentam nos veículos de comunicação de massa e os comentários descem a expressões chulas, regadas de baixezas, fazendo do sexo um instrumento de servilismo, que o leva à situação mais grotesca do que a animal de onde procede. Até certo modo, é compreensível a moderna reação cultural a esse respeito, como consequência aos séculos de ignorância e proibição. Né? Que a gente eram assuntos tabus, né? Fôssemos nós, né, pessoal de mais idade, meio sérios, pessoais já mais velhinhos, digamos assim, falar, sugerir, perguntar alguma coisa aos nossos queridos papais. Ah, Jesus amado, a gente nem se atrevia, né? E muito também eles não, salvo exceções para tudo aquilo, há exceções, é óbvio, né? Também não chamavam muito para explicar isso, aquilo, falar isso, aquilo. E, aliás, até hoje ainda existem, com tudo que está aí à disposição, né, pelo celular, pelas mídias, etc., pessoas que não conversam com os filhos a respeito desse assunto. Mas vamos dar o devido, né, desconto também, porque é aquela coisa, às vezes, do pudor, e que meu pai não falou comigo, então eu já cresci, né, nessa situação. Então, por isso que muitas vezes situações complicadas aparecem pela própria ignorância, né, da realização do sexo como elemento natural da vida para a reprodução da espécie, né, e que deve ser sentido, sim, é um resultado de uma união amorosa, mas que deve, e aqui eu bati e apagou meu bendito, né, meu notebook apagou com toda a mensagem de Joana de Ângeles. Olha que maravilha, né? Hoje ainda, acho que eu não conectei direito. Deixa eu ver, não, está conectado direitinho. Né? Mas, essa questão que nós hoje trabalhamos, que nós ouvimos, e Joana de Ângeles, aqui em seu princípio, fala conosco e traz a questão da comunicação de massas, de massa, né? Não de massas, mas a comunicação de massa, que é colocado para nós através da mídia, através do rádio, televisão, muito mais a televisão agora, então com o celular nem se fala, né? Existem, vamos dizer assim, tantos aplicativos que bloqueiam para crianças, o pai coordena, etc. e tal, mas mesmo assim existe uma determinada facilidade em se acessar esses assuntos. Então por isso que às vezes é tão complicado, e aquilo que se fala, e eu falo por mim, aquilo que não se aprende em casa, né, com as explicações necessárias, sem devido cuidado também, vai se aprender na rua, com os amiguinhos, com os amigos, e nem sempre da maneira mais adequada possível. E essa é uma realidade para todos nós. E faz parte do quê? Faz parte da nossa própria cultura, da maneira como nós fomos, vou dizer assim, criados, essa dificuldade que temos para tratar desses assuntos com os jovens, com os nossos filhos. Então, é aquilo que eu pergunto, né? E todos nós que estamos reunidos, e talvez vocês que, no decorrer do tempo, acessem esse assunto aqui conosco, é nós fazermos para nós mesmos essa questão, trazer e perguntar, né, a nós mesmos, pais, avós, etc., como que nós nos posicionamos com relação a esse assunto sexo com os nossos filhos, com os nossos netos, etc., etc. Para ver realmente que é uma dificuldade, aquela questão que se fala do pudor, questões puditas, palavras, etc., né, e muitas vezes os próprios filhos, né, como fala para assim, pai, a mãe falar disso, quer dizer, já está até sabendo, mas é aquela coisa de pai e mãe, né, que olha o pai, olha a mãe, né, com aquele suporte, com aquele coisa de ser o pai e mãe, tem a dificuldade deles mesmos se comunicarem entre si. Mas é tudo possível,
né, que as comunicações sejam feitas, que os esclarecimentos sejam prestados, né, os ensinamentos sejam ali de qualidade, para que possam se desenvolver com naturalidade dentro dessa questão, né? E eu consegui voltar aqui, vamos ver o que Joana de Ângeles, então, continua falando aqui para todos nós. E ela fala, está numa sequência de uma coisa que eu já falei. Até certo ponto é compreensível a moderna reação cultural a esse respeito, como consequência, né, dos séculos de ignorância e proibição. Todavia, substituir a função precípua pela malversação danosa é lamentável para o próprio homem. Ou seja, ele é aprendizado de uma maneira absolutamente inadequada, que pode levar, claro, a desvios de comportamento. A gente sabe muito bem disso. O Joana diz que o sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Diante das atitudes insensatas e as conotações servis a que está levada a função genésica, dirige-a tu com equilíbrio, a fim de que o seu desregramento não te conduza à alucinação. O sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por ele conduzido. Posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ele transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. Conduze-o com equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece, sem resolver o problema. É a questão do equilíbrio que aqui Joana nos fala. E essas dois parágrafos são muito interessantes, dá para a gente ver de novo, ouvir de novo. O sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Reflexão, serenidade, paciência, né, para as melhores atitudes. E ela diz-nos no outro parágrafo: posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ele transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. E aí, quantas e quantas, né, situações que, sim, essa fixação, vamos assim dizer, causa problemas comportamentais, problemas sociais, comunitários, e que muitas vezes, ou mais das vezes mesmo, necessita até de um acompanhamento especializado em psicólogo, em questões mais aprofundadas na psiquiatria, etc, etc. Quando deixa de ser simplesmente uma ocorrência natural da vida, no decurso da vida, para se tornar a ocorrência principal em detrimento da própria vida. Então isso causa desvios muito grandes de comportamento. Infelizmente nós temos tantos e tantos casos por aí que a gente não precisa nem citar, mas que está ao nosso alcance bem saber. Claro, todos nós sabemos. Então a correta, né, informação para aqueles que estão vindo, para os jovens, né, porque se não falamos, eles vão descobrir de um jeito ou de outro. E vão já desde cedo, desde pequeno, não vamos iludir com relação a isso. Então, boas medidas, ótimas soluções, ótimos resultados. Deus nos abençoe e nos fortaleça nesta caminhada por esse setor tão importante também de nossas vidas, né? Amigos, aniversariantes de hoje e amanhã, depois de amanhã, temos, olhem aqui, hoje o Alexandre Figueiredo Ledo, Josemi Filho, Jusilene Castilho, Tiago Souza, Sérgio Araújo, parabéns. Amanhã, a Cláudia Ribeiro, lá em São João del Rei, lá em Belo Horizonte, São João del Rei. Um abraço, meio para você, viu, Cláudia? Saúde, saúde, saúde. Beijão, nossa, aí para você. Tomás Gustavo, amanhã, Eliana Gilbertoni, que também, né, conhecemos lá no Paz e Amor, um grande abraço. Rodrigo Piva, também frequenta lá, psicólogo, conhecido nosso, grande abraço. Nossa querida, simpática, Sebastiana Expedita Nunes Prado, nossa Sebastiana, que Deus abençoe imensamente, viu, dona Sebastiana? William Souza também aniversaria amanhã, Mara Silos e o Fernando Bocato aniversariando, mas temos mais, para domingo, olha quanta gente. Mariana Buck, que também conhecemos, né? Um grande abraço a Mariana, filha do Buck, do Nelson Buck, da Meg também. Grande abraço a todos vocês, com a família toda. Também o Paulo Roberto Silva, a Márcia, a Franca, a
Kátia Liliane Massura Mateus, a Carla Pimenta, olha aí, José Carlos Pires de Andrade, José Carlos também, que é do meu tempo lá de Rio Claro, quando eu jogava bola, eu era jovem, isso já faz aí uns 50 e tantos anos mais ou menos, pouco tempo, né? Nossas amizades antigas. Também a Virgínia Jacobim, fazendo aniversário, nosso abraço. Luciana Verde, Rosimar Benassi, olha quanta gente conhecida. Claro, temos também os aniversariantes de vocês, particulares, né, os amigos, que a gente manda um abraço para todos esses que nós citamos aqui. Muitos amigos particulares, conhecidos nossos, outros aqui do Facebook, claro, mas que as bênçãos de Deus estejam sempre com todos, como sempre estão, e que vocês estejam prontos para receber essas bênçãos, melhor orientando as vidas, as decisões, os sentimentos, as virtudes, sendo pacientes e sempre plantando sementes boas para que a colheita seja boa, porque não tem jeito. Plantou, colheu, né? Então, um grande abraço para todos vocês, aquele abraço coração a coração de todos nós, e Deus abençoe sempre, sempre. Nosso abraço também aqui, né, para o Fábio Fidelis, a Márcia Miranda também está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E abraçando todo mundo, vamos abraçar nossos amigos que estão necessitando dessas mesmas bênçãos que nós pedimos a Deus, os nossos aniversariantes. Os nossos amigos que estão, sim, com problemas de natureza física, de natureza muitas vezes também emocional, psíquica, né, que nós consideramos adoentados, mas que Deus olha, nosso Mestre Jesus está ao lado, porque a gente deve sempre se lembrar, nas piores mesmo situações, que este não é um planeta paradisíaco, embora existam lugares maravilhosos, verdadeiros paraísos aqui na Terra, mas para o dia a dia é um planeta de provas e expiações, e nós estamos todos sujeitos a imensas dificuldades, né? Cada um carregando, como se diz, a sua cruz, carregando a cruz de quê? De nossos erros anteriores que precisamos ir resgatando. Para isso, nossas encarnações, para isso, muitas vezes dores e sofrimentos que servem exatamente a isso. Nossos irmãos aqui com problemas e nós também com os nossos problemas, muitas vezes de origem física, né? Que tanto nos atrapalham. Vamos pedir a Deus, né? Fortalecimento, pedir a Deus suas bênçãos sobre nós, para que nós tenhamos mais firmeza, né, em nosso caminhar, mas com a fé sempre e sempre em dia e absolutamente ocupando lugar em nossos corações. Vou mentalizando então, queridos amigos, todos aqueles que vocês desejam incluir neste momento de prece, e nós vamos aqui orar também pela Aline Pside de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio Luz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Nicolucci, Giovanni Nicolucci, Liliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decreste, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Ramos, também o Claudemir Ruiz, Antônio Carlos Andregueto, Carol Varenca Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricalo, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Cecília Antonello, Rubiana Viana Baraco, Maria Tânia Pereira, de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, Matheus de Serra também, a recuperação de Simone Martins, Gustavo, e por todos nós, filhos do Pai, também sujeitos às dificuldades do dia a dia para o resgate de nossas imperfeições. Vamos lá então, meus amigos, realizar a prece já pelo encerramento do nosso encontro de hoje. Vamos lá?
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez por seu nome, Pai. Por seu nome, querido Mestre Jesus, reunidos e agradecemos, Pai, pela vida. Agradecemos, Mestre Jesus, pela sua presença em nossas vidas. E assim, reunidos, felizes, corações abertos ao seu amor, levamos, Pai, nosso louvor, nossos agradecimentos, levando também nossos pedidos, nossas súplicas. E assim pedimos suas bênçãos, que venham sobre todos os aniversariantes destes dias, felizes, sobre tantos pais felizes que também trazem ao mundo seus filhos para as dificuldades. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, por onde agora também caminharão nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, voltando ao mundo espiritual. Abençoa a todos, abençoa esses irmãos que estão conosco na caminhada e que desejam, sim, o seu fortalecimento. Estes que demos os nomes, estes que cada um de nós em seus lares mentalizou, levando até vós suas necessidades que conheceis tão bem, Pai, e ajudais para que nós possamos caminhar. Abençoa nossas famílias com tantas dificuldades que muitas vezes entre todos nós, resgates a serem feitos. Abençoa seu povo todo por este mundo imenso, grandioso e muitos em grande sofrimento, por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, nosso egoísmo, vaidade. Assim abençoa o coração dos dirigentes das nações, para que, tocados pelo seu amor, trabalhem pelo povo que necessita, acima do orgulho e da vaidade, pela sede de poder, pelo poder. Abençoa, Pai, nosso seu povo, seus filhos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o abençoado trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde seus filhos de todos os credos vão vos agradecer, vão vos louvar felizes. Abençoa estes que estão vindo ao mundo. Abençoa nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando o melhor caminho para suas existências, mas que este caminho leve em seus corações, em sua mente, a paciência, leve sim também a tolerância, leve a fraternidade, a solidariedade, o perdão, o amor, o respeito, a justiça, e que juntos possamos recuperar este mundo que já tanto prejudicamos por nossa ganância, por nossa própria ignorância, fazendo situações trágicas para o ambiente, para a fauna, a flora, quanto prejudicamos nossa própria água, fundamental para a sua vida, a vida de todos os seus filhos neste mundo. Por isso, Pai, levamos abençoado a oração que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja, amado Pai, e humildemente levamos nossos pedidos para que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, esteja sempre com todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que seus bálsamos de luz, suas flores celestiais, seus raios luminosos venham trazendo suas bênçãos para todos nós, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente. E esta harmonia que a levemos aos nossos lares, plantando ali seu amor e levando onde formos. Abençoa assim, Senhor, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que nos trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa e traga para o caminho de bem, fortalecendo os nossos irmãos que estão perdidos em sua caminhada, dando-lhes a luz que leva ao bom caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, amada Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, Pai,
por vossa graça, agora e sempre. E assim, amigos, eu e Célia, né, aqui agradecemos a participação de vocês, aqui também abraço a Márcia Miranda, a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento, a todos vocês que irão dar uma passadinha aqui por nós. Não esqueçam de deixar seu boa noite, é tão bom, gostoso, né? Que Deus abençoe a todos vocês, pela paciência com a ação do Evangelho, também estarem aqui conosco e perseverando, né, bastante tempo. E claro, como diz aqui, né, a Denise, um abençoado final de semana para todos nós, para todos vocês. E marcamos encontro para a nossa próxima segunda-feira, mesmo horário, com saúde, com as bênçãos do Pai Celestial, com sua autorização, claro, né? Então, amigos queridos, fiquem todos muito bem, lindo final de semana. E claro, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, sempre, sempre. E vamos levar onde formos esse amor, essa paz, mentalizando ao entrarmos nos diferentes lugares. Olha que bom podermos levar, né, essa sensação amorosa para purificar, sim, esse é o termo, é purificar todos os lugares onde nós formos. Abramos nosso coração, porque aquilo que damos, recebemos de volta. Fiquem todos muito bem, até segunda-feira, bom final de semana, tchau!